Isaías capítulo 6, e eu vou ler todo esse capítulo, são 13 versículos, acompanhe aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu lhe perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Queria orar com você, querido. Nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, nós agradecemos por estarmos aqui, porque sabemos que não foi pela vontade da nossa carne, não foi porque sentimos por nós mesmos o desejo, mas o Senhor primeiro nos chama, o Senhor age no nosso coração, o Senhor toca em nós. Obrigado por esse amor e por essa graça, Pai. Ó Deus, como carecemos da Tua presença aqui, como queremos aqui estar, como cantamos, Pai, no Santo dos Santos, na Tua presença, sermos inundados pelo Senhor, transformados, assim como Isaías foi, Pai, transformado pela Tua presença, pela Tua glória. Esse é o desejo do nosso coração. E, Pai, aqui estamos agora diante da Tua palavra, que tem poder para rasgar dentro de nós, para mudar pensamentos, valores, mudar o nosso caminho. E por isso eu venho te pedir que somente a Tua palavra possa agora falar. Somente ela, nada humano, nada carnal, mas somente o Senhor possa ministrar sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, nas últimas semanas, vem falando muito ao meu coração. Um texto que eu já tinha lido várias vezes, uma história muito conhecida. É uma renovação de chamado. Porque Isaías, ele já era profeta. Isso aqui não é o início do ministério de Isaías, não. Se você acompanhar depois lá os primeiros capítulos, Isaías já pregava, ele já anunciava. Só que Isaías estava passando por um momento difícil do seu ministério. O rei Uzias tinha morrido e outro rei, outro governante se levantava. E olha, o rei Uzias foi um homem que fazia a vontade de Deus.
E Isaías atuava nesse contexto, nesse cenário, onde ele entendia que Deus estava agindo junto com ele. E ter o apoio do rei era algo muito importante, muito especial. Só que se você conhece bem a história do povo de Israel, você vai lembrar que depois que o rei Uzias morre, se levantam os piores reis que reinaram sobre o povo de Israel. Acais, Manassés, reis sanguinários, reis que levaram o povo a uma idolatria tremenda. Dentro do templo construíram altares para outros deuses. Construíram por toda a região lá vários altares, onde as pessoas se ajoelhavam e adoravam. Outros deuses, o povo se afastou de Deus. O povo tirou a mão Deus tirou a mão do povo, e veio consequência, e veio derrotas por outros exércitos. E aí, para comprar a segurança desses outros reinos que estavam querendo invadir o povo de Israel, esses reis davam dinheiro a eles, e para isso cobravam altos impostos. Então Israel estava passando por um momento muito difícil. E quando você vê até aquele momento Isaías pregando, você vai ver que Deus estava usando ele para trazer uma mensagem muito dura, porque era uma mensagem de revolta mesmo. O povo tinha se afastado totalmente de Deus. Se você ver lá no capítulo 2, Isaías vai falar do dia do julgamento, tentando chamar a atenção daquele povo que não queria mais adorar, não queria mais se voltar para o Senhor. No capítulo 5, ele fala dos ais, quando ele sai falando lá, ai dos mentirosos, ai daqueles que estão com ganhos desonestos. E pregando, e nada acontecia. No capítulo 5 também, Deus usa Isaías para usar aquele exemplo da vinha, quando diz assim, olha, eu plantei uma vinha, reguei, cuidei, cerquei, e esperei frutos bons, e veio frutos ruins, azedos. Deus triste com a ação do povo. Isaías pregava, e nada do povo querer caminhar com o Senhor. E aí, queridos, esse homem chega no templo aqui, e não dá para dizer, apenas conjecturar algumas coisas, imaginar como estava o coração de Isaías quando entra ali no templo. Sabe, tomado pelas circunstâncias, pelos problemas, olhando ao redor e vendo tanta coisa ruim acontecendo. Quantas vezes nós entramos aqui num lugar como esse, quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, e estamos assim bombardeados de tudo aquilo que nos rodeia. E a pergunta é como não ficar? Como não sentir isso que está acontecendo com a gente? Como não desanimar? Como não, sabe, se abalar por um diagnóstico surpreso, por um desemprego, por um problema dentro da casa? Nós temos vivido dias bem difíceis, como o profeta Isaías estava vivendo. E muitas vezes também buscamos a presença do Senhor, entramos nos templos do Senhor, feito Isaías, talvez cansado de estar pregando tanto, talvez achando assim, não é possível, acho que Deus deixou de olhar mesmo, Deus deve estar com o olhar voltado para outro lado. Deus não abandonou só o povo, não, Ele me abandonou também. Nós temos muitos pastores aqui, talvez, pastor, você se sinta muitas vezes assim, cansado, desgastado, pequeno diante de tudo isso que está acontecendo. A igreja do Senhor tem sido muito abalada pelas circunstâncias. O pastor Elias tem ministrado muito para a gente aqui sobre essa flecha que o inimigo quer nos derrubar, o desânimo, diante dos problemas e das dificuldades que todos nós enfrentamos. Todos nós passamos por isso. Mas sabe, esse texto tem falado muito ao meu coração, porque Isaías chega a este momento e Deus usa tudo isso para renovar o seu chamado, para avivar o seu coração. Sabe, a forma que ele sai totalmente diferente da que ele chegou. E a nossa oração é que isso aconteça com a minha e com a sua vida também, querido. Ontem o pastor Paulo aqui falou sobre visão. E tudo começa com uma visão. É impressionante como Deus sempre faz isso.
Isaías chegou lá, em meio a todo esse cenário, a morte do rei, tudo que estava acontecendo com o povo, ele entra num templo, e aí tudo começa a mudar quando ele diz assim: e eu vi o Senhor. Uma visão. Uma visão que starta o processo de transformação na vida daquele homem, no ministério daquele homem, que a partir dali ele seria capaz de continuar, mesmo em meio àquele cenário, pregando e anunciando a palavra. Porque o texto diz que quando ele entra, o Senhor dá a ele uma visão, e ele enxerga o Senhor assentado no alto e sublime trono. Sabe, às vezes o nosso olhar está muito focado nas circunstâncias. O nosso olhar está muito focado nas coisas que estão acontecendo. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que em meio à crise, o servo de Deus, ele tem que olhar para cima. E enxergar que pode estar acontecendo o que for, meu irmão. Pode estar acontecendo a circunstância que for na minha e na sua vida. Deus continua no seu trono, controlando todas as coisas. Ele não perde o controle. Ele está vendo tudo. Ele domina tudo. Isaías talvez tivesse esquecido disso. Isaías talvez estivesse entendendo, não é possível. Agora os governantes estão levando o povo para viver longe do Senhor. Pobreza, injustiça. Mas Isaías, quando olha para cima, ele vê Deus, que continuava ali, assentado no seu trono. Poderoso, sublime, exaltado. Os seres celestiais estavam adorando: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Sabe? Os guetos aí fora, as bocas de fumo, as casas onde as famílias estão totalmente desestruturadas, lá está a glória de Deus. Porque a glória de Deus enche toda a terra. Deus está presente em todo lugar. A glória dele está aqui, está inundando as nossas vidas, e está sendo distribuída em toda a terra. Pode não haver vidas e corações dispostos a servi-lo, mas a glória dele está lá. Porque esse é o nosso Deus. Sabe, querido, você que talvez esteja desanimado, você líder de PG, que tem dito assim: não dá, esse povo não quer nada, está pensando em desistir. Você, pastor, que chegou aqui, o Senhor está convidando você a olhar para cima, a vê-lo, a ver que a glória dele continua a mesma, o seu poder, a sua soberania. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não podemos esquecer isso. Se não tivermos cuidado, o nosso olhar fica abaixando, abaixando, e as coisas vão acontecendo, e a nossa cabeça inclinada. Eu imagino que Isaías entrou naquele templo olhando para baixo, e Deus o levou a olhar para cima. Porque não estamos entregues ao acaso, servimos um Deus. Você, pastor, entenda isso. Deus, Ele cuida de você. Eu conversava ontem com o pastor Paulo sobre um livro que eu li, Caniços Quebrados, e fala sobre restauração de pastores. E ele mostra uma pesquisa do Instituto Americano que fez, que trazia assim alguns números desastrosos, assim, apavorantes. Dizia que, por exemplo, 70% dos pastores entrevistados, se tivesse alguma outra alternativa de seguir a vida fazendo alguma outra coisa e não mais sendo pastor, eles fariam. Porque estão frustrados, desanimados, decepcionados com seus ministérios, de repente até com Deus. Eu não sei se Isaías entrou nesse templo aqui, nesse momento, para dizer assim: olha, Deus, não dá mais não. Já preguei, já tive um tempo aí, mas esse povo não quer saber, esse povo não quer ouvir, todo mundo com o coração duro. Então, Senhor, eu vim aqui para dizer que, olha, a partir de agora, vou fazer outra coisa, vou estudar aí para seguir outro curso, para tentar a vida de outra forma. Mas Deus o leva a olhar para cima
e ver que continuava lá, no seu trono, controlando todas as coisas, cuidando de tudo, e principalmente cuidando dele. Sabe, nós não podemos parar, nós somos a igreja do Senhor. Sabe, essa igreja que vem caminhando desde aquela conversa de Jesus com Pedro. Olha, tu és pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A partir dali, a igreja nunca para. Já vivemos tempos tão difíceis na história. Perseguição, morte. É só olhar. E a igreja permanece firme. Sabe por quê, querido? Porque Deus continua no seu trono. Mas depois de olhar para Deus e de contemplar tudo aquilo, Isaías precisava ter outro olhar. E o texto diz que quando os anjos lá adoravam e celebravam os serafins e diziam, santo, 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 Isaías não suporta aquele momento, a presença de Deus, a luz de Deus que vem sobre a vida dele, ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou perdido. A luz de Deus é uma coisa impressionante. E luz serve exatamente para isso. Para trazer as coisas à tona. Para mostrar aquilo que está escondido. Essa semana eu peguei um transporte para ir para o trabalho. E via conversando com o motorista. E eu perguntei, você trabalha de dia? Ele disse, não, eu prefiro trabalhar à noite. E eu disse assim, mas à noite não é mais perigoso à noite, né? Ele diz, à noite a cidade se transforma. Já vi tanta coisa à noite, carregando o povo para lá e para cá. À noite tudo muda. A vida é diferente. Ele diz, quantas vezes eu já vi homens, mulheres que pegam um carro, entram no carro, aí tira a aliança, muda, tal, se veste diferente. Depois volta e é como se terminou a noite, chegou o dia e volta para aquela vida. Ele dizia isso, à noite, tudo que ninguém quer que aconteça durante o dia, acontece à noite. Porque é isso, a luz incomoda, a luz, ela traz à tona. Você pode olhar algo de longe assim e dizer, até uma roupa mesmo não tem, coloca lá na luz, e às vezes tem manchas ali. Isaías se deparou com a luz da santidade de Deus. Ele se deparou com a presença, a glória de Deus. E aí ele não olhou mais para as dificuldades, ele não olhou mais para a circunstância que estava acontecendo. Não era mais ai daqueles, mas ele grita assim, ai de mim. A santidade de Deus incomodou ele e mostrou aquilo que precisava mudar nele. Nós ouvimos isso agora de manhã com o pastor Paulo. Sabe, às vezes nós damos tantas justificativas. Às vezes, como líder de grupo, a gente diz assim, não, meu grupo não cresce porque o povo é complicado mesmo. Meu grupo não cresce porque o povo não quer saber de nada. Talvez, pastor, você tenha dado aí muitas justificativas com relação à sua igreja. Minha igreja é complicada, é num lugar complicado. O problema está aqui, dentro de nós. O problema, meu irmão, sou eu. É o meu pecado, os meus bloqueios, as minhas falhas. Não adianta querer apontar e encontrar um monte de justificativa, se quando eu me deparo com a santidade de Deus, com a luz dessa santidade, eu vejo um monte de coisa que tem que mudar, um monte de coisa que Deus tem que corrigir. E aí nós temos que clamar, feito Isaías, e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é o mundo só não, Senhor, que é pecador, eu sou pecador também. Semana passada eu falava aqui sobre Neemias e como Neemias se coloca no problema e como solução do problema. Ele ora e diz assim, nós pecamos, mesmo ele não tendo relação com a história, mas ele diz, nós pecamos. Talvez a gente precise ser muito sincero diante de Deus e dizer assim, Senhor, olha, me corrige, me muda, me ajusta. E se essa transformação começar na minha e na sua vida, aí você vai ver, tudo flui. Se você for um líder comprometido, um líder transformado, um líder que deixa o Senhor agir na sua vida, você vai ver que o grupo vai acompanhar você. Porque, querido, nós só multiplicamos aquilo que nós somos.
Não dá para multiplicar teoria, sabe? Não dá para querer arrastar as pessoas por uma lábia boa, não dá. Precisamos multiplicar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Pastor, se você quiser que a sua igreja cresça, você tem que crescer primeiro. Se você quer que sua igreja busque mais a Deus, você precisa buscar mais a Deus primeiro. Isaías não olhou mais para tudo de errado que estava lá fora. Ele olhou para tudo de errado que estava na vida dele. É só ver o exemplo de Sansão, que conseguiu vencer 1000 homens, mas não venceu a si mesmo. Quando um príncipe perde a unção. E aí, Isaías clama, e essa é a oração que Deus sempre vai ouvir. A oração quando nós abrimos o nosso coração, quando nós suplicamos pelo perdão do Senhor. Um coração quebrantado, o Senhor nunca vai rejeitar. Aí o Senhor permite que ali um dos seres celestiais pegue uma brasa do seu altar. E vai lá e toque assim Isaías. Eu vou acompanhar a Walter aqui, que no início falou das fogueiras de São João. Eu acho que mineiro não tem isso não, né, Duda? Mas aqui, meu amigo, época de São João, viu? Fica cinza o céu de tanta fogueira que o povo faz. Até crente faz fogueira aqui no São João. E aí é interessante porque o pessoal faz aquela fogueira enorme, maior. E qualquer coisa que você quer... Ah, não, vamos pegar fogo, botar fogo aqui numa churrasqueira para o churrasco. Aí vai lá na fogueira, pega lá uma brasa e... O pessoal quer soltar fogos, vai lá na fogueira. É ou não é, Júnior? Não é assim? É assim. A brasa que é tirada, ela é usada para incendiar outros pontos. Ela é usada para queimar, para produzir outras fogueiras. Foi isso que Deus fez com Isaías. Sabe? No templo do Senhor, o fogo do Senhor, pela presença, pela glória dele, Isaías estava ali. Ele precisava ser renovado, ele precisava ser incendiado. Aí um anjo vai lá, pega uma brasa e toca nele. E diz, olha, o seu pecado está perdoado. A sua vida está transformada. Meu irmão, nós precisamos tocar nessa brasa do Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor que esse anjo venha também sobre as nossas vidas, para incendiar o nosso coração, sabe, para avivar, para renovar as nossas forças, incendiar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde houver cada igreja, essa brasa do Senhor precisa chegar. Temos que despertar para tudo que está acontecendo, para o chamado que nós temos, que recebemos do Senhor por um preço tão alto pago numa cruz. Eu tenho orado ao Senhor para que essa brasa chegue na minha vida, para que ela venha e queime tudo que precisar ser queimado, queimar mesmo, porque é com esse fogo do Senhor que nós vamos conseguir caminhar. É com esse fogo do Senhor que o nosso olhar não vai se limitar às coisas que estão acontecendo aqui, às circunstâncias terrenas que nós vivemos aqui. E aí, meu irmão, depois de olhar o altar, Deus no seu alto trono, depois de ser tocado pela brasa viva do Senhor e ter o seu pecado perdoado, faltava o último olhar para Isaías. É o olhar para o mundo. E um olhar diferente agora, um olhar de amor, um olhar de compaixão por aqueles que estavam perdidos. Depois de passar por esse processo todo, Isaías agora é capaz de ouvir a voz de Deus, de ouvir o convite de Deus, porque Deus está chamando o tempo todo, Deus está nos convidando o tempo todo. O problema é que os nossos ouvidos estão fechados, porque ainda temos que ser tocados pela brasa do Senhor, porque ainda temos que ver o Senhor no seu alto trono e adorá-lo verdadeiramente. Nessa caminhada, queridos, não dá para pular etapa, não. Não dá para, querer fazer de qualquer jeito, não.
Uma vez eu ouvi de um pastor dizer assim, não, esse negócio de célula, de PG, isso é muito oba-oba. É fazer animação para o povo e mandar o povo fazer barulho aí fora. Todo mundo está rindo, todo mundo está feliz. Ele dizia num comentário dele. Eu digo, bom, ele deve estar indo nas igrejas só no dia das festas, assim, que nas festas todo mundo está rindo mesmo. Mas tem muito choro, tem que ter muito arrependimento, tem que ter muito perdão, muito aprofundamento da palavra de Deus, por isso que não dá para pular etapa. E quando passamos por tudo isso é que podemos ouvir, os nossos ouvidos se abrem, as escamas dos nossos olhos caem e a gente escuta Deus dizendo assim, como disse a Isaías, a quem é que eu vou enviar? Está lá o mundo perdido, está lá o povo morrendo, está lá tudo isso acontecendo, e quem é que eu vou enviar? Quem há de ir por nós, ou seja, eu não vou jogar você sozinho lá não, mas quem é que eu vou usar? Qual é a vida que eu vou poder? Aí Isaías diz assim, eis-me aqui, me usa, eis-me aqui, me usa, Senhor. Um homem que chegou, sabe, triste, um homem que estava atacado por tudo que estava acontecendo, tem uma experiência profunda de adoração a Deus, tem uma experiência profunda de arrependimento e perdão do seu pecado, e entende que não para por aí, que depois disso, depois que nós somos alcançados, libertos, perdoados, redimidos pelo Senhor, nós então somos comissionados para fazer a sua obra, para pregar, para anunciar. Deus volta o olhar de Isaías para cima, volta o olhar de Isaías para dentro dele, depois volta o olhar de Isaías para o mundo perdido que está lá fora. E Isaías entende que não poderia ficar parado, estático, como muitas vezes nós estamos, como muitas vezes a igreja está. Querido, talvez você esteja sendo muito abalado por tudo o que está acontecendo. Tantas famílias estão sendo afligidas, atacadas. Os dias são muito difíceis, no nosso país de uma maneira muito especial. Crises e mais crises têm entrado nas nossas casas. Doenças surgindo a todo tempo. E como isso tem abalado o povo de Deus? Como isso tem feito muitos assim pensar em desistir? Como isso, de repente, você está vendo assim, cadê aquele irmão, não está vindo mais, vai conversar, nossa, quantos problemas. Isso tem feito alguns líderes pensar em fechar as portas da sua casa, para não ter mais PG, não dá, é tanta bronca. Eu peço a Deus que você tenha entrado aqui hoje, se você estiver assim, para que hoje você possa ter a sua visão renovada, que Deus leve o seu olhar para cima, e que você veja que não está sozinho, que você veja que tem um Deus cuidando de você, que mesmo em meio às dificuldades, Ele vai te ajudar, Ele vai estar presente, mas que a presença desse Deus, promova em você arrependimento, porque tem coisas que definitivamente nós precisamos tirar das nossas vidas. O povo de Deus tem caminhado de forma tranquila com o pecado, e esse é um dos motivos que a igreja não gera mais impacto. Porque a igreja que gera impacto, onde ela estiver inserida, é a igreja alcançada, liberta, redimida, santa, lavada pelo sangue de Jesus. Todos nós somos pecadores, mas o pecado tem que nos incomodar. E que depois de perdoados e redimidos, o Senhor abre os nossos olhos para esse mundo aqui fora. Você, querido, que está aqui, precisa entender. Tem um mundo aí que precisa conhecer a Deus. Pessoas que estão morrendo, famílias que estão sendo destruídas. E nós temos o remédio para isso, que é a palavra de Deus. Não é a política, não é a melhora da economia, não é o SUS, não. É a palavra de Deus que pode transformar
o mundo, que pode transformar uma vida. Nós temos isso. E quem sabe, você que chegou aqui cansado, talvez meio desanimado, você não possa terminar esse congresso falando feito Isaías: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me envia, me usa, renova a minha força, abre os meus olhos, me mostra. Eis-me aqui. Sabe, talvez você, pastor, que já está há tantos anos nessa caminhada, pensando até em parar, Deus quer ouvir de você de novo: eis-me aqui, Senhor, me usa. Porque Ele continua a perguntar: quem é que eu vou enviar? Quem é que vai por nós? O mundo está perdido aí fora.